Sabe por que Jesus ainda não veio? Sabe por que ele ainda não rasgou o céu para vir buscar os seus escolhidos? Ele ainda não fez a separação do joio e do trigo. Sabe por quê? Porque o evangelho do reino não está sendo pregado. O evangelho do reino não está sendo anunciado. Faz isso aí e manda eu ficar andando. Se eu perguntar para você, quase que eu comprei tudo de piqui, uns piqui desse tamanho, 20 reais o litro, quase que eu peguei e comprei tudo de piqui lá. O que é o evangelho do reino, você não saberá me explicar. Sabe por quê? Porque há mais de 2000 anos, o evangelho do reino não está sendo pregado. Muitas pessoas dizem, Spurgeon, os pastores da reforma pregaram o evangelho do reino. Mentira. Nenhum dos reformadores pregaram o evangelho do reino. Ao contrário, sabe por que não pregaram o evangelho do reino? Porque se tivessem pregado o evangelho do reino, e se o evangelho do reino estivesse sendo pregado aqui na terra, as pessoas não estariam indo para templo feito por mãos de homens. Aleluia, Senhor! Se o evangelho do reino estivesse sendo pregado aqui na terra, as pessoas não estariam dando dízimo para pastores. Se o evangelho do reino estivesse sendo pregado verdadeiramente aqui na face da terra, a qual é mandamento do Altíssimo, foi ele que mandou, as pessoas não seriam escravos de sistemas religiosos. Se o evangelho do reino fosse pregado verdadeiramente assim como Jesus mandou, como o Messias mandou, igrejas, templos não construiriam impérios. A igreja católica não teria um império que ela tem de mais de 20 bilhões em bancos. As igrejas evangélicas não teriam impérios. Pastores não dariam de Hilux, porque o nosso mestre não andou de Hilux. Se o evangelho do reino fosse pregado verdadeiramente, assim como mandou o nosso Messias, homens não faziam da casa do Deus Todo-Poderoso casa de comércio. Se o evangelho do reino fosse pregado verdadeiramente assim como mandou Jesus, as pessoas se desprenderiam dessa terra e se voltava à verdadeira casa que é os céus. Se o evangelho do reino fosse pregado assim como falou e ordenou o nosso Salvador, as pessoas não construiriam riquezas, não correriam atrás de bens materiais nessa terra. Se o evangelho do reino fosse pregado verdadeiramente, assim como ordenou o mestre dos mestres, a igreja não viria a apostasia que está acontecendo nos dias de hoje. Bom demais. Meu irmão Tiago. É por isso que nos últimos dias, direto nas ruas, Deus verdadeiramente tem levantado os seus pequeninos aqui na terra. Ela veio direto, estabelecer, prega para com ele. levantar o tabernáculo caído. Vai pregar com ele que está direto, aqui. Assim como o Senhor falou lá em Amós capítulo 8, que ele levantaria novamente a tenda de Jacó, que foi derrubada. Ele falou que nos últimos dias levantaria as tendas de Jacó, que ele colocaria de novo no coração do homem a sua lei, os seus mandamentos, para que fosse cumprido. Se eu comprar uma marretinha. Porque as pessoas dizem, eu guardo os mandamentos do Senhor. Se eu te perguntar qual é o mandamento do Senhor, pra cá você vai achar. você me responderia quais são os principais pilares da lei, da Torá do Criador aqui na terra? Compensa não. Não compensa. Por isso que Jesus disse que enquanto o evangelho do reino não fosse pregado, ele não viria. 50 centavos para ajudar ele. O evangelho do reino tem que te tirar a tua vontade carnal dessa terra e te levar para o céu. Vamos ver se tem coragem de ajudar. O evangelho do reino é te pregando, mostrar nós a tá pregando nova o evangelho, meu Jerusalém amado. celestial que descerá do céu. Mas por que você vem em nós? Nós Nem ouro nem prata nós temos, o que nós temos te dou. Tá pregando aí, ó. muitas pessoas, Eu já tenho. Então o tá bom. cristianismo está debaixo do maior engano aqui na terra. Se Sabe tivesse por quê? come então da palavra. Que pegaram esta palavra sagrada, corromperam os textos e colocaram todos debaixo do engano.
Não, você falou assim por cima. Não tem ouro nem prata. Eu te dei, eu te dou. Tá aí pregando a palavra, por que não prega? Por que não ouve, né? É por isso que muitas pessoas dizem, por que Jesus não veio? Por que tem tanta tribulação? É meio de Por que banda. tem tanta guerra? Sabe por Maluco, quê? só vem em cima de nós, Porque a mano, em cima de igreja não igreja. está pregando o evangelho do reino. A igreja não está pregando o evangelho, recebeu de graça, dá de graça. Aleluia, Senhor! A igreja Se eu está tenho a palavra, cumprindo. Cristo fala assim, se Recebeu minha os palavra dons para tiver em vós, pregar e as vós boas tiverdes novas, em mim, está pedirei tudo o que cumprindo. quiserdes, que vos será feito. Por que ele não pede comida? Ele não está com a palavra? Ele não tá com a palavra? Pede comida, Deus não dá? Significa presente. É verdade. Ele distribuiu os dons para os homens e os homens cobram por esses dons. Infelizmente. Muitos Só receberam procura nós dom para isso, procura nós louvar o para Criador oração, e cobram procura nós, para por exemplo, para louvar. ouvir a palavra. Só procura nós para porque nós Quantos que receberam dom tem um para coração pregar bom, as vai dar boas dinheiro para novas ele. e cobram para pregar as boas novas. É porque acham, os irmãos vão me dar. É por isso que o evangelho do reino, ele tem que ser anunciado nos quatro cantos da terra, assim como está na escritura. Escuta. E o evangelho do reino não está sendo pregado nos campos. Vamos voltar feitos de a fazer tijolo. agora, que eu tô mudei Sabe pra casa por quê? agora, né? Agora a Porque casa lá é Deus melhor não está pra lá. fazer. A outra lá era mais. Deus não Agora voltar a habita em fazer. templos Fazer lá, feitos você por manda- mãos humanas, nem Tá. tampouco Vai lá, é vai lá servido mesmo, por vai lá homens. Vamos ver, lá, você manda o convite. vamos ver se nós faz esse final de semana agora. No outro. É por isso que é Vamos lá. necessário Ele ser vai lá pra nós levantado uma alimentar um geração pouco do pão. inteira para que se leve as boas novas aos enganados, aos contritos, aos abatidos. É necessário o Senhor fazer um mover nesta terra para se levantar homens e mulheres sinceros para que preguem o evangelho genuíno, o evangelho que foi pregado por Paulo, que foi pregado por João. Verdade. Agora eu te procuro. Eu pergunto para você, quem foi o pastor de João Batista? Aleluia, Senhor. Quem foi o professor, o pastor de Jesus Cristo? De Paulo. Porque Paulo lá em Gálatas 1 ele diz, eu não consultei carne. Tudo que eu aprendi foi de divina revelação. Aleluia. Paulo não foi fazer teologia. Paulo não foi para uma escola de teologia aprender teologia para pregar o evangelho. Ao contrário, Paulo recebeu do Espírito Santo a graça revelada. Paulo não pegou livro. Paulo não consultou nem o rabino. Paulo não consultou nem o professor renomado. Ao contrário, Paulo diz, o que eu aprendi, eu recebi de divina revelação. Engraçado, por que que hoje, os homens que nós vemos hoje, que levam as boas novas também não buscam do Espírito Santo a revelação do reino? Por que que os homens que se titulam pastores, missionários, profetas dos últimos dias, têm que cobrar para pregar as boas novas que foi a preço de sangue? Vai se amarrar, não? É por isso que Jesus disse, enquanto o evangelho do reino não for pregado, ele não virá. Verdade. Aleluia. Enquanto o evangelho está sendo comercializado, Jesus não virá para buscar a sua igreja. Pastores, pelo amor de Deus, crie vergonha nas suas caras. Prega o evangelho de graça. Você recebeu de graça. Cantores, missionários, não cobre, tenha vergonha. Não cobre para pregar o evangelho. Anuncie as boas novas de graça. Aleluia. Jesus não cobrou um centavo seu para lhe ensinar as Sagradas Escrituras. E você tem a cara de pau para cobrar, subir no púlpito e cobrar, para fazer da noiva de Cristo uma prostituta. É por isso que nos últimos dias Deus tem levantado homens verdadeiros corajosos, assim como Ele fez com Gideão, para pregar e anunciar o evangelho verdadeiro. Um evangelho que você não vê dentro de um templo. Sabe por quê? Porque se o pastor pregar o evangelho verdadeiro, as ovelhas saem de lá de dentro. Elas vão saber que elas estão sendo escravizadas, que estão sendo a base de comércio. É família, mano bom. É por isso Todo que mundo Deus bem. tem que tirar lá Nasceu uma dentro pequenininha. e colocar lá fora. As pessoas não sabem nem o que significa igreja. 2 meses.
Se eu perguntar para você, o original no grego, o que significa igreja, você não sabe nem me responder. É bom de morar com. Acha que igreja é um templo É uma feito de delícia. tijolo? A palavra igreja vem do grego, eclésias, que significa tirados para fora, não colocados lá dentro. Verdade, aleluia. Até isso deturparam o evangelho. Acha que igreja é um quadrado que coloca 30, 40 pessoas lá dentro? Eu estou louvando ao Senhor. É por isso que Jesus disse, naquele dia, Mateus 7, 21 em diante, ele diz, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizei no teu nome? Não louvei para multidões no teu nome? Não expulsei demônio no teu nome? Aí Jesus disse, sim, você expulsou demônio no meu nome, mas cobrava. Você cantava no meu nome, mas cobrava. Você pregava no meu nome, mas cobrava. Você nunca se apartou da iniquidade. Glória a Deus. Você sabe o que significa a palavra iniquidade? Um pecado não confessado. Maravilha, Jesus. Quem cometeu a primeira iniquidade foi Satanás. É isso que ele tem feito com a igreja. Porque o trabalho de Satanás no Antigo Testamento, na igreja primitiva, era perseguir e matar. Sabe qual é o trabalho de Satanás hoje? É enganar, perverter, destruir. Ele te deixa dentro de um templo, você achando que está adorando a Deus e adorando a Ele, fazendo tudo o que Ele gosta, andando relaxadamente. Ele não mata mais. Ele mata hoje é espiritual, acaba com o teu espiritual. É isso que ele faz hoje. Na igreja primitiva ele usava Nero, César, os judeus que moravam em Jerusalém para perseguir, matar, degolar, estuprar a igreja do Criador. Hoje ele usa os pastores para enganar, corromper, te destruir e levar a tua alma ao Ele não faz parte disso, ele veio para salvar. É isso que ele faz. Ele não veio para matar ninguém. Não. Ele hoje não veio pra age mais da as almas, mesma né? forma. Ele falou para os discípulos, veio para salvar. É por isso que o quem tá apóstolo matando vai Paulo, prestar conta, né? antes de partir, ele disse, eu temo. A Israel de E Deus é depois espiritual, da né? minha A carnal partida, lá Atos não tem mais um local. verso não, né? 28 Todo diante, lugar ele que diz, invocar o nome eu dele. temo que antes da minha partida entrarão no meio de vós homens cruéis, que não pouparão o rebanho, e atrairão discípulos após si. E neste mesmo capítulo, Paulo alerta a igreja de Corinto, dizendo, eu recomendo a vocês que de noite e dia não cessei de anunciar o evangelho para vocês. Não cobicei nem prata e nem ouro de ninguém. Essas mãos, as minhas mãos, me serviram porque trabalhei para não ser pesado a nenhum de vocês. Lembrando, no verso 35 de Atos 20, ele diz, lembrando a palavra do nosso Salvador, Jesus Cristo, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia, Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo disse, ele disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só que os pastores hoje não, mais bem-aventurado é dar. Eles querem que você dê, dá o teu tudo. É, tá abafado. Contra os mandamentos do Senhor, contra tudo que Paulo pregou. Paulo disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Os pastores não, eles querem que você dá, eles não dão para você. Tudo ao contrário do evangelho do reino. É por isso que o evangelho do reino não está sendo pregado. Morando onde agora? Guanabara. Aqui mesmo, Guanabara. Porque se o evangelho do reino for pregado, Acho que a vez que você foi lá, não, tava, né, não morava lá ainda. você Morava vai em São entender João. que você não Agora é tô morando em escravo Guanabara. de sistema. Lá perto Se o evangelho do irmão, reino for pregado para lá perto do você, irmão. você não vai ser escravo de uma religião, porque Jesus não veio fundar nenhuma religião aqui na terra. Jesus não pertence a nenhuma religião, nenhuma. Não adianta você, Jesus criou a religião, qual é o nome dela? Mostra para mim. Traz a Bíblia, traz as escrituras e mostra o nome dessa religião que ele criou. Ele não criou nenhuma.
Ao contrário, Jesus deixou os seus ensinamentos para que nós andássemos nele, no ensinamento dele.